Oi, gente, sejam bem-vindos de volta a mais um vídeo aqui neste canal. Muitas de vocês que me seguem, que são inscritas aqui, mas não me seguem lá no Instagram, não devem nem saber que eu tive uma filha, mas sim, eu tenho uma bebê e é justamente sobre isso que eu vim falar hoje. Vim relatar pra vocês como foi o meu parto, tá? Como vocês viram pelo título, meu parto ele foi normal, humanizado e pelo SUS, e eu vim compartilhar com vocês como foi essa experiência. Tudo começou, né, no dia 17 de maio, que foi um dia muito cansativo para mim. Eu já estava com 40 semanas e 3 dias de gestação. Eu estava muito cansada, minha barriga estava muito pesada. E eu decidi que à noite eu faria um exercício para ver se ajudava, né, a acelerar o trabalho de parto, para ver se ajudava alguma coisa e eu começasse a sentir as dores, né, para ter minha filha. E foi o que eu fiz aqui neste tapete. Eu comecei a fazer os exercícios, cansei bastante, tomei um banho e dormi. Quando deu por volta de 5 horas da manhã, eu acordei sentindo muitas dores, assim. Elas eram fortes, mas não eram muito ritmadas. Eu comecei a cronometrar no meu aplicativo de contração que eu tinha. Eu vou até deixar para vocês, se eu tiver ainda, o print de como estavam as contrações. E esse aplicativo ele é bem legal, porque de acordo com as contrações e com o espaço de tempo, ele mesmo já te diz se é o momento ou não de você ir para a maternidade. E foi o que aconteceu. Eu comecei a cronometrar as contrações e quando deu por volta das 6 horas da manhã, eu decidi chamar minha sogra e o meu esposo e disse para eles que era pra gente começar a se arrumar, preparar as coisas pra gente ir pra maternidade, porque de acordo com o aplicativo, né, seria o momento exato de ir pra maternidade. Eu confesso para vocês que eu estava nervosa, ansiosa, mas eu tentei manter a calma, sabe? No momento que eu estava em casa, eu tentei manter a calma. As contrações estavam bem fortes, mas como o aplicativo, né, me deu um parâmetro assim, eu fiquei mais tranquila e a gente decidiu ir para a maternidade. Começamos a arrumar as coisas, pegamos os documentos, algumas coisas que eu tinha deixado para fora assim, da mala da maternidade, colocamos na mala e fomos para a maternidade de fato. No caminho da maternidade eu estava com muito medo, porque não era a maternidade que eu queria ganhar minha filha, e eu estava muito insegura, com medo de não ser uma boa experiência, de eu não, sabe, eu pensei que eu não fosse ser capaz de ter minha filha ali naquela maternidade. Eu pensei que eu não ia encontrar bons profissionais, que não ia ser um plantão muito bom, que eu fiquei com medo de, sabe, de não encontrar pessoas boas que me ajudassem nesse momento tão difícil. E aí foi que as contrações deram uma pausa. O meu esposo até falou dentro do carro que quando eu estava em casa, eu estava sentindo muito mais dor em curto espaço de tempo, mas no caminho da maternidade as dores deram uma pausa. E eu acredito que tenha sido por causa do meu nervosismo. Então, depois que ele falou isso, eu respirei fundo, tentei manter a calma, conversei com Deus, e esse é um momento muito importante, assim, se você tem uma fé, se você acredita em alguma coisa, que você entregue esse momento na mão, né, de Deus, no caso. No meu caso, eu entreguei tudo nas mãos de Deus. Eu sabia que quando chegasse o momento de sentir muitas dores, eu não ia ter controle sobre o meu corpo, sobre o que eu fosse pensar. Então eu pedi muito a Deus que Deus estivesse com a gente naquele momento. Entreguei a minha filha nas mãos de Deus, entreguei esse momento de fato, né? Pedi para que fosse um momento muito tranquilo. Eu sabia que eu ia sentir muita dor, que eu ia sentir muito medo, mas eu pedi a Deus muita sabedoria para passar por esse momento da melhor forma possível. E aí eu me acalmei e foi um momento assim, sabe, do caminho de casa até a maternidade, foi um momento que eu conversei muito com Deus e que eu tive mesmo esse momento com Ele. E foi aí que as dores começaram a vir novamente e mais forte, sabe? Foi um momento que meu corpo relaxou, minha mente relaxou e as dores começaram a vir. E aí quando deu 9 horas, assim, a gente chegou na maternidade e a gente ficou na recepção. E eu fiquei de 9h30, eu acho, até umas 11h30 na recepção, sentindo muitas dores. Quando foi 11h30, o médico me chamou para me avaliar, para saber como que eu estava de dilatação. Embora estivesse sentindo muita dor, eu estava só com 3 de dilatação. O colo do meu útero estava bem fininho, mas eu não tinha perdido ainda o tampão e só com 3 de dilatação. Ele disse que não podia me internar,
que ia mandar eu fazer um exame e ficar em observação, e só depois de 2 horas eu fazia a avaliação novamente para saber se eu ia ser internada ou não. E foi assim que eu fiz, de 11h30 até umas 2h30 eu fiquei nessa sala fazendo o exame de cardiotoco para saber se eu ia ter alguma evolução. E aí, graças a Deus, eu evoluí de 3 para 5 centímetros de dilatação e a médica me internou, me mandou para o quarto. Nesse momento todo, desde o momento que eu entrei na sala para ser avaliada a primeira vez, até o momento que de fato eu fui para o quarto, eu fiquei sozinha esse processo inteiro, tá? O meu esposo não pôde entrar comigo e esse foi um dos momentos mais difíceis, porque a gente se sente muito assustada e eu tava com muito medo, sentindo muita dor e preocupada, né? Porque não tinha ninguém para conversar, não tinha ninguém para me acalmar, não tinha ninguém para distrair minha cabeça, mas eu tentei manter a calma e pensar que era um momento, era um processo necessário para eu conhecer minha filha. E aí quando deu 2h50, umas 3 horas assim, meu esposo entrou no quarto e ficou no quarto comigo. E aí a gente começou todo o processo realmente assim da chegada da Helena. Eu já estava, quando ele entrou no quarto, eu já estava sozinha, de roupão, deitada na cama, sentindo muitas dores, e eu acredito que tenha sido um momento tão difícil para mim quanto para ele, né? Porque era uma experiência nova. A gente não sabia o que seria, o que aconteceria a partir daquele momento. Mas eu confesso que, embora tenha sido uma experiência muito nova, a gente se saiu muito bem. Ele, principalmente, ele manteve muito bem a calma, me acalmou em todos os momentos. Eu até brinquei com ele, dizendo que eu não ia aguentar de dor e não ia conseguir conhecer minha filha, porque você tá ali, você fica muito assustada, é um momento, assim, desesperador. Mas ele é o tempo todo tentando me acalmar e me chamou pra gente andar pelo hospital, pela maternidade. E a gente foi pra uma sala, a gente fez uns exercícios, só que eu não estava aguentando ficar em pé. Ele me levou de volta pro quarto, me deitou na maca e eu fiquei lá deitada. Cada mulher reage de uma forma, cada mulher sente a dor de uma forma. Eu só conseguia sentir a dor ali deitada, sabe? A contração vinha e eu não conseguia falar, não conseguia conversar, não conseguia externar o que eu estava sentindo, eu ficava quieta. A dor ia embora, a gente conversava, a gente brincava, a gente conversava de como seria quando a nossa filha nascesse. E aí novamente a dor vinha e eu ficava muito quietinha. Até então eu não gritava de dor, sabe? Eu gemia, eu emitia alguns sons, mas gritar de fato eu não fazia. E depois de 1 hora e meia, as dores se intensificaram muito e foi aí que eu comecei a gritar bastante e pedi para ele me levar pro banheiro, que eu queria tomar um banho, né? Ele ficou com muito medo, muito assustado, mas me levou pro banheiro. E tinha uma bola de pilates naquela sala lá e foi a hora que eu sentei e na bola e fiz uns exercícios e pedi a ele para ligar a água quente para eu tomar um banho. Quando ele ligou a água e a água caiu nas minhas costas, a dor aumentou muito. Eu senti muita dor, muita dor. E foi assim um momento que eu sabia exatamente que a minha filha ia nascer. Eu cheguei para ele, falei para ele chamar a enfermeira, porque a Helena estava nascendo. Ele ficou assim: como é que você sabe que ela tá nascendo? Eu disse pra ele que eu tava com muita vontade de evacuar. Ele falou pra eu fazer força e evacuar, já que eu tenho sérios problemas de ir ao banheiro. Só que eu expliquei pra ele que não era uma dor de... não era vontade de fazer cocô de fato. Era dor de expulsar, né? Era uma dor... era um momento expulsivo realmente. E isso era por volta de 5h30. E aí ele foi e chamou a enfermeira. Ela veio, mas veio meio assim, sabe? Tipo, mãezinha, não falou, mas foi com um olhar de tipo, mãezinha, é uma dor normal, não é hora da sua filha nascer. Só que dentro de mim eu sabia que era a hora da minha filha nascer e pedi pra ela, por favor, pra ela me dar o toque pra saber como que eu tava de fato. Chamou a médica, né? A médica veio, me deu o toque e eu já estava completamente dilatada. Só que a minha bolsa não havia rompido, né? Então ela pediu para quando a dor viesse novamente, para eu fazer força, para ela estourar minha bolsa, para
auxiliar, né, no momento em que a Helena fosse nascer. E assim eu fiz. Eu comecei a sentir muita dor e fiz força. Ela estourou a minha bolsa. Eu senti aquele líquido quente, assim, sabe, escorrendo entre as minhas pernas. E eu lembro exatamente do momento que ela falou pra eu fazer muita força, que ela já conseguia ver o cabelo da minha filha. E, gente, eu tava tão anestesiada pela dor, tão fora de mim, que eu até brinquei com ela. Falei, moça, para, calma. Todo mundo parou e ficou aquele momento de tensão. Eu falei, a minha filha tem cabelo? Porque a minha maior preocupação era que a minha filha não nascesse com cabelo. Olha o pensamento da mãe no momento do parto. Enfim. E aí eu comecei a fazer muitas dores, muita força. E aí, de fato, a Helena nasceu. Helena veio ao mundo às 17 horas e 54 minutos, se eu não me engano, com 5 quilos e 30 e 48 centímetros. Eu sou uma mãe, assim, que perde, assim, sabe, os detalhes. Mas eu acredito que tenha sido isso. Eu tomei alguns pontos, 20 para ser mais precisa, e depois do parto, foi um dos momentos que eu senti mais dor. Eu não tive acesso, não tomei injeção nenhuma. Foi completamente um parto, assim, normal e humanizado. A posição que eu consegui colocar minha filha no mundo foi deitada, com as pernas abertas, porque foi a única posição que eu consegui raciocinar. Lembrando que quando você tem um parto humanizado, você pode escolher o jeito que você quer ter seu filho, a posição. Eu não pensei nisso no momento, sabe? Não experimentei posições para colocar a minha filha neste mundo louco. Eu só deitei lá, fiz força e foi a melhor posição para mim. Embora não tivesse sido a maternidade que eu queria realmente ter minha filha, foi uma maternidade muito boa, as enfermeiras os médicos foram muito atenciosos. Eu tava com muito medo, muito ansiosa, mas assim, foi o melhor parto possível. Eu acho que não teria como ter sido melhor, porque minha filha estava bem, estava saudável, eu não me senti violada, não me senti desrespeitada. Então, para mim, isso é um parto humanizado. Eu não fiz plano de parto, eu não escolhi a música que eu queria ouvir, a luz que eu queria no quarto. Eu só queria que a minha filha viesse bem, que eu tivesse sido respeitada, que meu companheiro estivesse comigo. E foi o que aconteceu. Então, para mim, foi o que importou no momento. Entende? Me perguntaram também no Instagram se eu fiz o plano de parto e eu disse que eu não fiz plano de parto, porque eu não pensei nisso. Eu não consigo, eu não funciono planejando muito bem as coisas detalhadamente. Eu acredito que meu parto foi perfeito pra mim, do jeito que aconteceu. Minha filha nasceu bem, nasceu saudável, me senti muito respeitada. Não tive acesso, não tomei injeção, não fiquei com soro nem nada. Foi assim, foi realmente esperar minha filha vir ao mundo no momento que ela quisesse, do jeito que ela quisesse, e foi o que aconteceu. Helena está aqui, linda e saudável, bem gordinha, ela tá dormindo, não vou acordá-la, mas, gente, é a coisa mais linda, é a coisa mais maravilhosa da minha vida. Olhem esse lookinho, acordou, olhem esse lookinho, vê se eu aguento com essa criança. Não aguento, gente, eu sou a mãe mais babona desse mundo. Bom, eu espero que vocês tenham gostado desse relato. Não foi um relato muito grande, não teve muitos detalhes, porque realmente foi um parto de fato muito rápido. E tinham mães lá que estavam mais de 24 horas no hospital. Graças a Deus, eu entrei rápido na sala, né? Como disse pra vocês, quando foi 2h30 eu estava na sala, minha filha nasceu às 5 horas. Então foi rápido. Não aconteceu muitas coisas assim, mas eu precisava compartilhar com vocês esse momento, esse fato da minha vida, porque como eu vou voltar a criar conteúdos, a maternidade é um assunto que vai estar inserido no meu canal. Vou continuar criando conteúdo de cabelo, de maquiagem, só que agora minha rotina com a minha filha vai ser um outro tipo de conteúdo aqui no canal, e eu espero muito que vocês gostem de me acompanhar nessa minha jornada, nesse meu momento que eu estou me descobrindo. E eu espero que vocês gostem de acompanhar a gente. Helena está aqui na cadeirinha dela já querendo mamar, então é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueçam de se inscrever no canal e deixem seu like, que me ajuda bastante. E é isso, vocês verão muitos vídeos aqui sobre maternidade. E eu espero que vocês gostem de me acompanhar nessa nova jornada. Fala, filha. Tchau, pessoal. Mamãe vai me dar um TT, pessoal. Dá tchau pro pessoal. Ó, já tá chupando a mão. Dá tchau pro pessoal. Dá, filha.
Ai, filha, que linda.